queridos irmãos, em Cristo a graça e a paz do Salvador. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 4 ao 10, diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feitos conforme a sua morte. Queridos, como apenas honramos e nunca adoramos um ser humano, uma vez que a adoração, como lemos nas Escrituras, deve ser tributada apenas ao Deus Altíssimo. O próprio Jesus Cristo afirmou em Lucas 4:8, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mas admirar a vida, a obra de uma pessoa não constitui erro ou pecado. A Bíblia até manda honrar os que são dignos de honra. Ao terminar a leitura do capítulo 3, nos deparamos com um verdadeiro currículo. É extraordinário como Deus faz as coisas. Ele pega uma pessoa do calibre de Paulo e envia a pagões incultos. Paulo, queridos, havia estudado as Escrituras com um dos maiores professores dos anais do judaísmo, por nome Gamaliel, e na qualidade de candidato para a Suprema Corte Judaica, o Sinédrio, um prestigioso grupo de homens judeus que interpretavam as leis religiosas, Paulo teve que memorizar e citar sem erros os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Portanto, Paulo era um judeu com uma notável formação intelectual, acadêmica e de grandes realizações. Ninguém poderia ter sido mais qualificado para a tarefa de evangelização dos judeus do que Paulo. Agora, incrível é que, com toda a formação natural de Paulo, toda a instrução, inteligência e talentos tiveram que ser colocados de lado, uma vez que Paulo não pregou aos cultos e instruídos judeus, sim, aos povos ignorantes e marginalizados, os gentios, que não apreciavam muito a grande cultura de Paulo e os seus profundos conhecimentos de leis judaicas. Para convencer as pessoas de que Jesus Cristo era o Salvador delas, Paulo
contava mais com o Espírito operando milagres através dele do que com a sua habilidade como orador e pregador. Observe a leitura de 2 Coríntios 10, versículo 10. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. O que podemos ver com as suas cartas era que Paulo tinha um entusiasmo, um prazer de estar fazendo a obra de Deus. Ele conhecia bem o texto de Isaías 40, 29, que diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Complexo de inferioridade nunca fez parte da vida deste homem. Ele não era um desanimado, queridos. Billy Graham, um dos pregadores que já está com o Senhor, ele disse que Deus nunca usa um desanimado. Precisamos vencer este mal. Em Apocalipse 12, versículo 11, diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. O profeta Isaías falou que até os jovens se cansarão e desfalecerão. Observe a leitura de Isaías 40, do 30 ao 31. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Paulo descobriu bem cedo que se ele reconhecesse as suas áreas de fraqueza e necessidade em sua vida, isso resultaria na força de Deus. Em 2 Coríntios 2, 9 e 10, ele escreveu: e para isso vos escrevi também, para que por esta prova sabesse sois obedientes em tudo, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado. Por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Este é o princípio pelo qual funciona, queridos, o poder do Evangelho. O apóstolo Paulo sabia perfeitamente que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, como diz Isaías 40, 31. Se quisermos trocar nossa força limitada pelo poder limitado de Deus, precisamos estabelecer um consistente hábito devocional diário na oração e leitura da Bíblia Sagrada. A pressão das atividades e compromissos diários estão aliados ao incentivo do diabo de levar as pessoas a se envolverem com muitas coisas. Objetiva apenas roubar este tempo devocional e precioso com Deus. O obreiro, então, jamais deve trocar a força de Deus pela sua própria, pois será desastrosa essa troca e o seu ministério. Queridos, o currículo de Paulo nos diz que ele estava mais do que qualificado para uma vida de ministério. Ele era zeloso, bem educado,
e tinha grande capacidade de liderança. Mas o que ele diz no versículo 8 nos impressiona. Vamos ler novamente? E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Quando Paulo escreveu neste verso sobre conhecer a Cristo, não estava se referindo ao conhecimento obtido por assistir a uma aula ou ler um livro, estava se referindo a um conhecimento que transforma vidas. Quando ele disse que desejava conhecer a Cristo Jesus, queria dizer que desejava viver uma vida na qual experimentasse um relacionamento com Cristo. Desejava experimentar o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos. É o que lemos em Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo desejava experimentar a vida de Cristo. Ele tinha tudo, querido. Era zeloso, inteligente e um líder natural. Não admira que tenha sido tão eficiente, mas foi seu relacionamento experimental com Cristo e seu desejo de compreender mais de sua vida que fizeram de Paulo um missionário fora do comum. Uma coisa era visível em sua vida: desprendimento. A palavra desprendimento é comumente associada a coisas negativas. Precisamos nos desprender dos vícios, dos maus hábitos, dos desvios de caráter, todo tipo de pecado. Vamos repetir, queridos, os versos 4 e 6 de Filipenses 3. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo fala dos atributos que lhe serviram de vantagens no passado: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Em seguida, nos versos 7 e 9, o apóstolo diz que o que todas essas vantagens passam a significar para ele. Assim lemos: mas o que para mim era ganho, reputei por perda. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O apóstolo Paulo apresentou a sua lista de tudo que precisou abandonar, querido.
É muito bom quando a gente pode abandonar projetos, muitas coisas, né, especialmente materiais, para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Se fosse a nossa lista, o que constaria nesta lista, querido? O que estamos dispostos a deixar? O desprendimento é a atitude de não confiarmos nesses atributos para sermos aceitos por Deus. Não há o que nos apegarmos aos nossos atributos, por melhores que sejam, ou a qualquer vantagem terrena, quer sejam posses materiais, quer sejam posições cristãs. O cristão maduro é aquele que, mesmo possuindo os melhores dons, as melhores qualidades morais e intelectuais, aprendeu a confiar unicamente na graça de Cristo Jesus para ser aceito. Quero encerrar contando uma experiência que eu li há muitos anos atrás. Tinha 2 cidadãos observando um grande navio partindo do Brasil para a China. E eles começaram a conversar um com o outro, né? E um perguntou ao outro: o que você está enviando naquele grande navio ali para a China? Ele falou: bem, eu estou mandando alguns milhões de dólares em mercadorias para ajudar algumas pessoas ali carentes na China. Aí este que era empresário perguntou ao outro cidadão: e você, que você mandou? Ele falou: bem, eu mandei tudo que eu tinha. Eu mandei o meu filho único para ser missionário em favor do povo chinês. Queridos, quem fez a melhor escolha ou melhor desprendimento? Com certeza, aquele irmão que estava enviando o seu filho ao campo missionário. Que você tenha um currículo também extraordinário, especialmente, querido, aquele currículo que coloca Deus como prioridade máxima, como tudo em sua vida. Honrar Deus é isso, amar a Deus sobre todas as coisas é isso. Coloca o seu coração, a sua vida no Senhor. Amém? Oremos. Amantíssimo e eterno Pai, a Ti a honra, a glória, os louvores devidos, porque só o Senhor é Deus. El Shaddai, poderoso é o Senhor, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus que nos ama com amor leal, como declarou o salmista, um Deus que se importa conosco, que cuida das nossas vidas, que nos dá vitória sobre as hostes de Satanás, um Deus que nos conduz num caminho sobremodo excelente, o caminho de vitória que conduz às mansões celestiais. Abençoa os nossos ouvintes da Tua palavra. Obrigado por esta porta aberta, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, um abraço da Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis, através de seu pastor. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.